Mas hoje a gente tem um convidado especial, que é o professor Gastão. Boa noite, Gastão. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. Hoje eu convidei o Gastão, que é uma referência, como eu disse, na área de astrofísica extragaláctica, para falar um pouquinho para a gente sobre o papel da matéria escura nos aglomerados de galáxias. Quem já fez cursos comigo, seja, né, na UFSC, também acompanha o material que eu publico no Instagram, enfim, sabe que eu cito direto o livro do professor Gastão, de Astrofísica Extragaláctica, né? Então, é uma referência básica, e toda hora eu tô referenciando o livro dele é muito bom, e inclusive eu vou deixar o link da página do professor Gastão aqui também no chat, para quem quiser conhecer, dá para baixar o livro, tá gratuito lá, tá? E vou deixar aqui para quem quiser conhecer, tá o link aí no chat para vocês, tá? Mas deixa eu apresentar o professor Gastão, antes que a gente comece a nossa conversa sobre a matéria escura e os aglomerados de galáxias. O professor Gastão é físico, ele é formado pela USP em 1985, depois fez mestrado na USP e aí foi para a França, onde ele também fez mestrado e terminou o doutorado dele, né, em 1993. Hoje o professor Gastão é professor do IAG, Instituto Astrofísico e Geofísico da USP, né, e realiza pesquisas especialmente na área de aglomerados de galáxias, que é o tema da live dessa noite, então ele sabe tudo do tema da live dessa noite, né? Mas também pesquisa bastante sobre raio-x, que é um tema importante dentro de aglomerados de galáxias. A gente até vai tocar no assunto hoje à noite, né? Estudo do gás, dos aglomerados, enfim. E as estruturas em grandes escalas do universo. E o professor Gastão tem bastante experiência em simulações numéricas. Então, Gastão, muito obrigado por estar hoje à noite aí com a gente. Eu que agradeço. É um prazer tê-lo aí com a gente. E já temos bastante gente dando um alô aí no chat, até conhecidos teus aí, que já foram alunos teus aí na USP, alguns cursos de extensão e atividades que vocês fazem aí. Uhum. Fizeram disciplinas eletivas aí com você na USP. Então, Gastão, para a gente começar a nossa conversa hoje à noite, eu até separei umas imagens, depois eu posso mostrar, a hora que você quiser, você me dá um toque que eu coloco na tela as imagens. Mas a gente fala, para quem não entende muito de galáxias e aglomerados de galáxias, está chegando agora por aqui, né? Aglomerado de galáxia dá uma ideia do que seja, ou seja, eu tenho um conjunto grande de galáxias, elas estão aglomeradas, ou seja, estão conectadas de alguma maneira, mas é um nome bastante genérico, né? O que significa esse agrupamento de galáxias? O que é exatamente um aglomerado de galáxias? Existem tipos de aglomerados? Eles são todos do mesmo jeito? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Tá. Em primeiro lugar, deixa eu agradecer o convite, né, de estar aqui nessa live, muito bacana, ver gente ainda de tudo quanto é lugar do país inteiro. É muito bom ver esse interesse, né, pela ciência, inclusive a ciência básica, né, porque a astrofísica, no fundo, é uma ciência básica, não é? Sim. Aquela ciência que a gente faz tendo em vista um retorno imediato, né? Uma ciência, assim, que tem um retorno longo, assim, é uma construção do nosso conhecimento. E é muito legal ver todo esse interesse. Sim. Então, na verdade, eu queria dar os parabéns, né, para o Alexandre, né, professor Zabô, por essa iniciativa. E parabéns para todo mundo que está aqui, né, 8h30 da noite, escutando a gente. Bom, mas é o seguinte, então, de fato, a minha carreira gira em torno de aglomerados de galáxias. Que nem o professor Zabô falou, eu comecei no doutorado, na verdade, eu comecei no mestrado na USP, fazendo minha dissertação de mestrado sobre aglomerados de galáxias, mas com foco na parte dinâmica, depois eu migrei um pouco para a parte mais observacional. E aglomerados de galáxias é o nome que a gente dá para... É exatamente isso, é uma aglomeração de galáxias. É exatamente isso. A história, na verdade, é meio longa, é antiga. Começa há mais de 200 anos atrás, quando tem um astrônomo inglês, na verdade ele era alemão, mas de origem alemã, mas foi para a Inglaterra, que é William Herschel. O Herschel é muito conhecido porque ele descobriu o planeta Urano, mas ele também é conhecido assim na área de extragaláctica porque ele fez um catálogo extremamente detalhado com mais de 1000 nebulosas. E dessas nebulosas, muitas delas eram galáxias. Sim. E ele foi o primeiro que apontou, na verdade foi o segundo,
primeiro foi um francês, foi Charles Messier, que também estudava nebulosas, mas fez um catálogo bem menor, eram 100 nebulosas só, tinha metade, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez, eram galáxias, mas ambos, Charles Messier na França e o Herschel na Inglaterra, apontaram, assim, notaram que havia concentrações de nebulosas em alguns lugares. Eles não sabiam, mas 100 anos depois, quando a gente começou a entender o que são galáxias, a gente viu que era de fato uma aglomeração de galáxias. E aí, a partir de 1930, então há quase 100 anos atrás, as pessoas começaram a estudar placas fotográficas do céu, que cobriam todo o céu. Isso é um trabalho imenso, a gente pode até falar sobre isso depois, mas é assim, tirar foto do céu inteiro e começar a olhar, literalmente, quase com um microscópio, e procurando conjuntos de galáxias. E foi aí que a gente viu que, na verdade, as galáxias tendem a se agrupar. Na verdade, a maior parte das galáxias estão juntas de outra galáxia. Quando se encontra uma galáxia, é muito provável que tenha uma do lado. E dessas concentrações, as maiores são os aglomerados de galáxias. Então, no jargão da astronomia, a gente chama aglomerados de galáxias quando a gente tem milhares de galáxias num volume relativamente pequeno. Quando a gente tem menos, vamos dizer assim, centenas, 100, 200 ou algumas dezenas de galáxias, daí a gente vai chamar de grupos de galáxias. Só para dar um exemplo, a Via Láctea, que é a galáxia que a gente vive aqui, onde está o Sistema Solar, vive num grupo bem pequenininho. É um grupo que tem a Via Láctea, tem a galáxia lá de Andrômeda, né, M31, tem depois as nuvens de Magalhães e um monte de galáxiazinha satélite. Então, é um grupinho bem pequenininho, onde vive a Via Láctea. Mas, se vocês imaginam agora um volume um pouquinho maior do que esse grupo onde vive a Via Láctea, em vez de ter 2 galáxias brilhantes, 3 galáxias brilhantes, ter 1000 galáxias brilhantes, isso é um aglomerado de galáxias. Então, o nome vem justamente porque é isso mesmo, é uma aglomeração com um monte de galáxias juntas. E elas estão conectadas gravitacionalmente, isso também é bastante importante nesse sistema, né? A gente não consegue provar isso, né? Que elas estão conectadas gravitacionalmente numa primeira olhada, a gente precisa analisar a dinâmica do sistema, isso que a gente vai conversar hoje, né? Sim, exatamente. Assim, só olhando, a gente vê que elas estão juntas. A gente vê que elas têm algumas características que já sugerem que seja um sistema dinamicamente ligado, como a gente disse. A gravitação está segurando todo mundo. Mas, assim, como você... Quer dizer, não é que é para provar realmente, mas é para constatar, qual um termo melhor? Seria para verificar se elas estão realmente ligadas gravitacionalmente, aí a gente precisa fazer um estudo dinâmico. Da dinâmica deles. Velocidades. Velocidade não é uma coisa que a gente mede só olhando a imagem de um aglomerado de galáxias. Então, é um pouquinho mais complicado. A gente pode até falar disso mais tarde. Tá? O Gastão, e essas estruturas, elas são muito grandes, né? Os aglomerados de galáxias, então, como você falou, tem milhares de galáxias aí nesses aglomerados. A gente sabe que, por exemplo, as estrelas se formam mais rápido no universo, se formaram cedo, inclusive, no universo. Depois, aí, junto nesse processo, foram se formando as primeiras galáxias. E os aglomerados de galáxias, como é o processo de formação de uma estrutura tão grande que contém milhares de galáxias, e cada uma dessas galáxias com bilhões de estrelas? Essa é uma questão interessante, porque aí a gente entra na questão de como as estruturas, né, se formam no universo. Então, de fato, aglomerados de galáxias são grandes. Só para dar um número, assim, um aglomerado que tenha milhares de galáxias vai ter um diâmetro, vamos falar em termos de diâmetro, agora preciso fazer a conta de cabeça aqui, porque a gente, na nossa profissão, a gente trabalha com uma unidade que é o parsec. Eu penso em parsec, ou kiloparsec, megaparsec, né? Kiloparsec são 1000 parsecs, megaparsec são 1 milhão de parsecs, mas muita gente prefere falar em anos-luz. E nem me peça em quilômetro, porque aí já complica a minha vida. Mas, assim, um aglomerado de galáxias, assim, kiloparsecs, megaparsecs, melhor dizendo, tem um diâmetro que varia entre 4 e 6 milhões de parsecs. Um parsec são 3,26 anos-luz. Então, uns 10 milhões de anos-luz, mais ou menos, é o diâmetro típico, assim, de um aglomerado rico. Parece assim, 10 milhões de anos-luz parece grande, e para a gente é mesmo, né? Nós seres humanos, que tem 1 metro e pouco
de tamanho, mas, assim, na escala do universo é bem pequeno. São estruturas bem compactas. Agora, quanto à formação. E aí a gente vai entrar um pouco agora já numa parte mais da teoria. O que a gente entende da evolução do universo? Então, o que eu vou falar aqui está dentro do que a gente chama do modelo padrão cosmológico. Modelo padrão cosmológico significa que é o padrão mais simples que a gente tem, é o modelo mais simples, mas que explica muitas coisas que a gente observa. Não explica tudo, e é por isso que a gente está trabalhando ainda, né? Por isso que tem tanta gente fazendo pesquisa, né? A gente ainda está procurando conhecimento, mas assim, a gente já tem uma noção relativamente clara de como essas coisas acontecem. Nesse modelo padrão, e eu já vi que passou aí algumas questões, a principal componente da matéria é matéria escura, que é uma matéria que não é a matéria ordinária que a gente está acostumado aqui na Terra. A matéria que a gente está acostumado na Terra é composta de átomos. Então, são basicamente prótons e nêutrons. São os átomos que a gente conhece da tabela periódica. A matéria escura é um outro tipo de matéria. A gente imagina que seja uma matéria que seja estável também, ou estável num longo período de tempo. E ela tem uma propriedade que é não interagir com nada, a não ser via gravitação. A matéria escura sente a gravitação, produz gravitação, porque tem massa, mas é só isso. Sim. Então, o que acontece? Ela não tem emissão eletromagnética. Então, ela não tem luz, não tem ondas de rádio, não tem infravermelho, não tem nada, nenhuma radiação eletromagnética. Então, por isso que a gente chama matéria escura, porque ela é literalmente invisível. Ela não emite radiação, a gente não vê, porque o que a gente vê é o que emite radiação. Bom, nesse cenário, onde a principal componente é a matéria escura, a gente vai ter um processo de formação de estrutura que a gente chama de um processo hierárquico. Ou seja, as pequenas estruturas se formam primeiro e as grandes estruturas vão se formando depois, pela fusão das pequenas estruturas. Então, isso é uma propriedade desse modelo que a gente tem. Quando a gente fala que o universo tem principalmente matéria escura, é inescapável. A gente vai formar primeiro as pequenas estruturas. Mas eu não estou falando de estrela. Tá? Quando eu falo pequenas estruturas, eu estou falando na escala mais ou menos de aglomerados globulares, galáxias anãs. Essas são as primeiras coisas que vão se formar no universo há mais ou menos uns 13 bilhões de anos atrás. Perfeito. O universo é bem jovem, tipo, um pouco menos, na verdade, cada vez a gente descobre objetos mais antigos, né? Então, a gente já está começando a chegar num ponto onde, provavelmente, ou a gente vai parar de encontrar esses objetos, essas primeiras galáxias, ou a gente vai ter um problema na cosmologia. Opa, isso é interessante, né? Vai ser interessante, vai ser que vai ter alguma nova física aí no universo. Mas, enfim, no modelo padrão, então, passado algumas centenas de milhões de anos, a gente tem a formação das primeiras, a gente pode chamar de protogaláxias, ou galáxias, são galáxias realmente pequenas. Mas daí o que acontece? A gente tem um processo de fusão hierárquico, ou seja, essas galáxias vão se juntando e criando estruturas maiores. Então, basicamente, quanto maior for a estrutura, mais tempo vai levar para ela se formar. Perfeito. Os aglomerados de galáxia são a ponta final desse processo. Hoje, as maiores estruturas que a gente considera que estão formadas são os aglomerados de galáxias. Eu não sei se todo mundo vai entender aqui. Eu vou dar a massa desses objetos, né? Então a gente começa. As primeiras galáxias que se formam vão ter alguma coisa como 1 milhão de massas solares. Tá? Mais ou menos. Aí, o número, na verdade, é uma ordem de grandeza, né? Mas vai ser uma ordem de grandeza de 1 milhão, vamos dizer assim. 1 milhão de massas solares significa 10 a 6 massas solares. Essa que é a minha questão, de dar o número em termos de notação científica desse tipo. Não, mas vamos lá. Na ponta lá dos aglomerados de galáxias, a gente está um pouco mais de 10 a 15 massas solares. Então, 10 a 15 massas solares são 1000 vezes 1 trilhão. Tá? 10 a 12 é 1 trilhão. Porque 10 a 9 é 1 bilhão, 10 a 12 é 1 trilhão. Então, depois de 1 trilhão, o que vem? 1 quatrilhão. Mais ou menos um pouco mais de 1 quatrilhão de massas solares. É muita massa, é uma coisa muito grande. Os objetos que têm mais do que essa massa ainda não tiveram tempo de se formar.
E aí tem uma questão interessante. Será que a gente vai formar objetos maiores ainda? Talvez sim, talvez não. Por quê? Porque aí entra o fato do universo estar se expandindo. Exato. E o que tem, que a gente descobriu há 20 anos atrás, 22 anos atrás, é que o universo agora está entrando numa fase de expansão acelerada, por causa da energia escura. Então, a gente tem uma componente, que eu não falei até agora, mas não é a matéria escura, mas agora é a energia escura. A energia escura é muito importante para a evolução do universo. E isso agora, que o universo está começando a expandir de forma muito rápida, pode inibir a formação de estruturas ainda maiores. Sim. Então, a matéria escura é importante para formar as coisas mesmo, porque é isso que vai juntar e formar as protogaláxias e até aglomerado de galáxia. Mas depois vem a energia escura, né? Que vai ter um papel mais recente e que vai tender a impedir a formação futura de novas estruturas. É um assunto meio... Sim, tem bastante ingredientes aí, né? Tem bastante ingredientes, mas a cozinha é assim mesmo. Você falou uma coisa que é muito interessante ali, Gastão, que deixa eu recapitular. Você disse que o modelo hierárquico, ele surge no contexto da matéria escura. Se a gente não tivesse matéria escura, vamos imaginar num universo onde não houvesse esse ingrediente da matéria escura. O modelo hierárquico, ou seja, a gente vai formando as estruturas maiores a partir da fusão das estruturas menores, né? Então, como você falou, protogaláxias menores vão se fundindo, formando galáxias cada vez maiores, etc. Esse é o modelo que a gente tem, chama modelo hierárquico, que explica como existe, por exemplo, uma galáxia como a Via Láctea, com Andrômeda, M87, que são galáxias grandes e estruturas ainda maiores, né, os aglomerados. Mas se não tivesse a matéria escura, Gastão, mudaria muito essa configuração? Então, aí eu preciso fazer uma precisão. Porque eu estou falando matéria escura assim, mas, na verdade, o termo completo seria matéria escura fria. Sim. E, eu não falei isso porque eu meio que passei batido, mas o termo certo é matéria escura fria. Então, é no contexto do universo dominado, né, que tem a maior quantidade de matéria escura fria. Quando matéria escura fria é o que domina. Tá. Aí, se a gente tem matéria escura fria, a gente pode ter uma teoria sobre matéria escura quente. Uhum. E esse cenário, matéria escura quente, curiosamente, foi o primeiro que surgiu sobre matéria escura. Porque a ideia de matéria escura veio mais ou menos na década de 70, século passado, né, 1970. Sim. E a matéria escura quente era uma hipótese que foi levantada nessa época, nos anos 70. O que é matéria escura quente? Na verdade, a pergunta é por que quente, por que fria, né? Porque não é exatamente o quente e frio que a gente está acostumado, de fogo, gelo, mas o quente e o frio está relacionado com a velocidade com que as partículas se deslocam. Então, matéria escura fria, as partículas se deslocam relativamente com uma velocidade baixa. Matéria escura quente, as partículas se deslocam praticamente na velocidade da luz, muito rápido. Certo. E o que acontece? Na década de 70, tinha um candidato de matéria escura quente, que são os neutrinos. Neutrinos é uma partícula que a gente conhece, já foi detectada em laboratório, tem detectores de neutrino que medem isso, então é uma partícula que a gente conhece. Não é como os átomos que a gente está acostumado, né? Não são prótons e nêutrons, é uma outra partícula, mas ela existe e a gente conhece. E essa teoria era interessante, porque falava assim, bom, se precisa de matéria escura, por que não os neutrinos? Então, matéria escura quente. Só que aí muda tudo, porque aí o universo vai se desenvolver de forma que as primeiras estruturas que se formam são as grandes, são superaglomerados de galáxias. E daí esse superaglomerado, de 10 a 16 massas solares, mais ou menos, se formam, e daí se fragmentam. Então, as galáxias seriam as últimas que se formariam. Então, as galáxias se formariam muito tarde na história do universo, estariam se formando, talvez, há alguns bilhões de anos atrás, poucos bilhões de anos atrás. Em 1970, 1980, tudo bem, porque a gente não conhecia o universo tão distante ainda, a gente não conseguia olhar, assim, vamos dizer, para o passado, né, para os instantes mais primordiais do universo. Mas, quando a gente entra nos anos 80, melhora a tecnologia dos telescópios, a gente tem também a construção de telescópios maiores, né, os telescópios da classe de 8 metros, aí começa a complicar, porque a gente começa a descobrir galáxias cada vez mais distantes. E mais distante significa mais no passado, quando o universo é mais jovem.
E aí chega uma hora que você fala, não tem jeito. O universo não pode ter sido formado pela fragmentação de um superaglomerado ou de superaglomerados. Então, aí a teoria cai por terra. Uma teoria, a gente nunca prova que ela está certa, mas a gente sempre pode provar que ela está errada. Perfeito. Então, quando você mostra que ela está errada, você tem que passar para outra. E foi aí que a matéria escura fria aparece. Apesar de que ela tem uma grande dificuldade, a matéria escura fria. E essa dificuldade é que a gente não sabe qual que é a partícula de matéria escura fria. A gente postula a existência de matéria escura fria, só que a gente nunca mediu isso em laboratório. Sim. Então, assim, a gente acha que existe, mas a gente ainda precisa medir isso um dia, ou em laboratório, ou com um detetor de matéria escura fria vindo do universo, mas é um probleminha que a gente tem. Isso na verdade, é um problemão que a gente tem. Sim, tá? sim. Mas a ciência é assim, né? Sim, a ciência é assim, vai evoluindo assim, né? Tem tudo isso que você estava falando, eu só queria fazer um adendo para talvez alguém não tenha percebido, mas tem um ingrediente interessante que é o seguinte: você estava falando da história da formação dessas estruturas, ou seja, vão se formando ao longo da história, da idade do universo. E a gente, olhando os objetos pelo universo, quanto mais longe a gente vê um objeto, também há mais tempo esse objeto emitiu a luz. Então, se eu pego uma galáxia próxima, a luz dela saiu quando o universo já era mais velho, digamos assim, tinha quase a nossa idade, né? A idade da gente hoje aqui. Se eu pego, por exemplo, agora, está todo mundo falando de James Webb e tal, James Webb capta a luz de uma galáxia muito distante, né? Um redshift bastante grande. Então, essa luz saiu de lá quando o universo era bem jovem. Então, fazendo esse tipo de estudo, a gente consegue fazer uma verdadeira cronologia da evolução dos objetos do universo. E assim, dá para testar esses dois modelos, de matéria escura fria e quente que você estava falando, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Muitas vezes isso não está claro para quem está começando na astrofísica, na cosmologia, de que quando a gente está olhando objetos cada vez mais distantes, na verdade a gente está olhando para o passado do universo. Por quê? Porque a luz leva um tempo para chegar até aqui. A luz tem uma certa velocidade finita, então leva um tempo. Então é isso. E justamente, como o professor Zabó acabou de falar, a gente tem agora o James Webb, né, que começou as operações, né, um telescópio grande, né, que está lá começou suas observações, né, deu um monte de notícia aí nas mídias. Todo mundo falando. A construção de 3, na verdade 2, mas um terceiro está planejado, grandes telescópios aqui na Terra, né, da classe dos 30 metros de diâmetro. Para vocês imaginarem, né, para quem está ouvindo aqui, que imagina um telescópio que tem uma área coletora que tem 30 metros de diâmetro, assim, o tamanho de uma quadra, assim, acho que é maior que uma quadra de futebol. Sim. É uma coisa muito grande, né? Então, por quê? Porque quanto maior a área do telescópio, maior o poder coletor. Então, com isso, a gente consegue observar objetos muito fraquinhos, né, que estão muito distantes. Então, a gente está, essa década agora de 20 que a gente entrou, até o final da década, 2030, a gente espera explorar essa área que ainda é meio, né, como dizem, né, é só mato ainda, né? É só mato. É uma terra ainda meio desconhecida, que é os objetos que estão assim, que quando o universo tinha há 12 bilhões de anos atrás, quase 13 bilhões de anos atrás, ainda é muito mal conhecido isso. Tem muita coisa para aprender aí. E isso que a gente está começando agora com o James Webb, com outros telescópios que vão entrar em funcionamento. Sim. Ô, Gastão, mas me diz uma coisa, tudo bem, a gente entendia a evolução dessas estruturas, o papel da matéria escura ali no modelo que vai descrever como é que elas crescem, né? Mas a matéria escura, como é que ela se distribui num aglomerado? A gente consegue saber isso? Eu tenho um aglomerado, uma estrutura grande. A matéria escura, ela está onde estão as galáxias? Ou ela está entre as galáxias? Ou ela está em todo o aglomerado? A gente consegue descobrir uma coisa dessa? Sim, essa também é uma questão bem interessante, né? Porque a matéria escura a gente não vê. Então, a gente tem que dar um jeito de tentar detectar isso de alguma forma. Sim. E, na verdade, tem duas formas independentes de se fazer isso. Uma delas é usando um efeito que a gente conhece, que a gente chama de lente gravitacional. Ou seja, na verdade, acho que talvez você possa pôr uma imagem.
Eu vou pôr, espera aí. Isso. Esse é o efeito que a gente chama de um fenômeno que a gente chama de lente gravitacional. Então, o princípio disso é que todo objeto que tem massa vai afetar a trajetória da luz que passa perto dele. Aqui na Terra, esse efeito é ridiculamente pequeno, é indetectável. Então, a gente não detecta a lente gravitacional aqui na Terra, em laboratório. Mas quando a gente já passa para o sistema solar, isso já é detectável. Por exemplo, quando a gente observa próximo do Sol, a gente já vê que o Sol, que tem uma massa grande, é uma estrela, já tem um efeito de mudar a trajetória de estrelas, fazendo com que a trajetória fazendo com que a trajetória da luz dessas estrelas esteja, como mostra nessa figura aí, tem essas linhas meio alaranjadas, elas meio que contornam a estrela. Então, isso daí faz com que a posição aparente da estrela mude no céu. Se a gente comparar uma imagem do céu com o Sol e sem o Sol, a gente vê que tem uma pequena mudança. É uma mudança muito, muito, muito pequena, mas tem e é detectável. Agora, imagina, em vez de uma estrela, você colocar uma galáxia. Aí o efeito é bem maior. Tá? Você pega uma galáxia que tem 1 bilhão de vezes a massa do Sol, então é 1 bilhão de vezes mais massa do que o Sol, aí o efeito já fica maiorzinho. Aí a gente já vê uma coisa mais fácil de ser detectada, ainda que não seja tão fácil assim. Se você colocar um aglomerado de galáxias que tem milhares de vezes a massa de uma galáxia, então o efeito fica muito mais forte. Uhum. Então, talvez... Vamos ver, tem uma imagem aí que é do James Webb, justamente. Sim. Acho que é a segunda imagem. Essa aqui, né? Deixa eu ver. Eu consigo pôr um cursor aqui? Não, né? Acho que não, Gastão. Não. Porque daí eu queria mostrar para vocês, se vocês olharem, nessa imagem é muito interessante, porque tem uma estrela que é bem brilhante, que é essa estrela que tem uns risquinhos, assim, parece tem 6, né, parece uma pizza cortada em 6 partes, né, a estrela. Tá, é branquinha, assim, bem brilhante. Isso é uma estrela. Mas o resto do que vocês estão vendo aqui, quase tudo é galáxia. Nessa imagem, praticamente tudo é galáxia. Tem uma outra estrelinha aqui embaixo, mas... deixa eu ver uma coisa. Não, acho que eu não tenho recurso de cursor, mas tudo bem. Então, se vocês olharem bem essa imagem, vocês vão ver que tem uns risquinhos. Tem umas coisas, umas estruturazinhas aí que parecem uns filamentos. Uhum. Tá? Tem uns filamentos mais alaranjados, tem uns um pouquinho mais azulado. Se vocês olharem a estrela mais brilhante, olhar assim, para a direita dela, na diagonal, direita e para cima, vocês vão ver uma bolinha branca que parece que tem uma sobrancelha. Não sei se vocês estão vendo aí. Sim. Então, indo a diagonal, assim, à direita e para cima da estrela mais brilhante. Então, tem uma bolinha e tem parece uma sobrancelha laranja. Então, se vocês estão vendo isso, vocês estão vendo, na verdade, a imagem de uma galáxia muito distante, cuja imagem foi deformada pelo campo gravitacional do aglomerado. Então, isso é um efeito de lente gravitacional. No caso de um aglomerado, ela deforma a imagem das galáxias que estão lá atrás dela, muito distantes. Então, você tem, assim, galáxias que estão lá atrás, bem distantes. Você tem o aglomerado numa certa posição, a luz sai, vai passar pelo próximo do aglomerado, pelo aglomerado, e essa passagem aí faz com que a imagem da galáxia, que seria uma bolinha, ou sei lá, uma galáxiazinha mais ou menos simétrica, fica esticada. E é isso que a gente vê. Quando você faz a imagem, você vê esses riscos assim. E está cheio nessa imagem, está cheio. Como a gente sabe qual que é a causa disso, a gente sabe que é a gravitação, e a gente tem uma teoria muito boa da gravitação, que é a teoria de Einstein, a teoria da relatividade geral, foi feita em 1915. Então, a gente consegue fazer um modelo da massa desse aglomerado. Como a gente constata a posteriori, né, depois da análise, que a maior parte da massa está na forma de matéria escura, então, quando a gente faz essa análise do que está deformando as galáxias distantes, do que está causando o efeito de lente gravitacional, basicamente, a gente está medindo a distribuição da matéria escura no aglomerado. E aí a gente descobre várias coisas. Primeiro, que o que tem mais aí, 80% da massa desse aglomerado é matéria escura. Os outros 20% é a matéria normal que a gente conhece, mas 85% até é matéria escura. Segundo, a matéria escura
está distribuída por todo o aglomerado. Então, tem uma concentração maior no centro, e depois essa concentração vai diminuindo para as bordas. Tá? As galáxias também seguem um padrão assim. Geralmente, você vê uma galáxia bem brilhante no centro, você vê várias galáxias próximas, mas à medida que a gente se afasta, a gente vai ver um número de galáxias cada vez menor. Tá? Então, a estrutura da distribuição das galáxias segue mais ou menos, não exatamente, mas mais ou menos a distribuição de matéria escura. Sim, tá? interessante. É assim que a gente faz. Esse é o jeito que a gente consegue medir ou traçar a matéria escura. E daí tem um outro jeito, e eu acho que eu já vou introduzir um outro tema, que é um tema que eu gosto muito, Manda lá. que é o seguinte: isso tudo que a gente está fazendo é no óptico, isso é, na luz visível. Mas a radiação eletromagnética tem de tudo, vai desde rádio até raios gama. Né? Você vai, o rádio é uma radiação eletromagnética de baixa energia. Aí você vai aumentando a energia dos fótons, né, que são quem carrega, né, a radiação eletromagnética, vamos dizer assim. Você passa de rádio, você vai para micro-ondas, depois você entra no infravermelho, daí você chega na luz visível, que é o que a gente vê com o olho, né? Nossos olhos são detetores de radiação eletromagnética. Daí vai para o ultravioleta, que é o que queima a pele da gente, a gente não vê. Por isso que em dia de mormaço tem que tomar cuidado, né? A gente não está vendo a luz, mas o ultravioleta está chegando. Sim. Passou do ultravioleta, chega raio-x. Passou do raio-x, a gente chega nos raios gama. Então, é assim que a gente divide. Então, o que é interessante é o seguinte, no começo dos anos... No começo não, mais ou menos na metade assim, do século passado, as pessoas começaram a apontar antenas para os aglomerados. Para os aglomerados não, desculpa, para o céu todo. E começaram a medir ondas de rádio. E descobriram que vários objetos emitem ondas de rádio. Aí, beleza, significa que talvez tenha outras radiações. Sim. O raio-x é uma radiação que não passa pela nossa atmosfera, felizmente. Né? Porque se a nossa atmosfera não fosse opaca para raio-x, esse raio-x do universo, do Sol principalmente, chegaria aqui na Terra e faria muito mal para a gente. Mas a atmosfera impede que esse raio-x chegue na Terra. Agora, para o astrônomo, isso é um problema. Claro. Porque a gente quer observar o raio-x que vem do universo. Então, a gente é obrigado a mandar satélite para fora da atmosfera. E isso começou a ser feito nos anos 70. Em 1970, com foguetes, depois com satélite. E aí se descobriu que aglomerados de galáxias são fortes emissores de raio-x. Tem muito raio-x que vem de aglomerados de galáxias. Aí teve um debate, obviamente, né? Falar, mas o que está gerando esse raio-x? E, finalmente, a gente entendeu que esse raio-x vem de um plasma, quer dizer, um gás ionizado que está entre as galáxias, em todo o aglomerado também. Como a matéria escura está em todo o aglomerado, o raio-x também vem de todo o aglomerado e corresponde a esse gás ionizado, que a gente chama de plasma, que está lá entre as galáxias, não vem das galáxias, vem desse gás entre as galáxias. Então, estudando a emissão em raio-x, a gente consegue medir a densidade e a temperatura desse gás. E uma vez que a gente tem a temperatura e a densidade, a gente usa uma equação bem simplesinha, que chama equação de equilíbrio hidrostático, uma equação de equilíbrio, onde a gente pode deduzir a massa que está segurando todo esse gás. Porque esse gás deve estar em equilíbrio lá. Ele não está nem caindo e nem expandindo. Que é, mais ou menos, fazendo um exemplo, é como a atmosfera da Terra. A gente tem uma certa temperatura, uma certa densidade, né? Isso corresponde a uma certa pressão atmosférica, que mantém a estrutura vertical da atmosfera mais ou menos estável. Mais ou menos não, mantém estável. Sim. Tá? Se não fosse estável, a gente não estaria aqui, provavelmente. E isso depende, no caso, vai depender da massa da Terra. É a massa da Terra que está segurando a atmosfera aqui em volta do planeta. No aglomerado de galáxia, vai ser principalmente a massa da matéria escura que está segurando esse gás. Então, você tem toda a massa da matéria escura, principalmente, 80%, 85%, mas também tem a própria massa desse gás, que está difuso, e das galáxias. Bom, as galáxias... a gente chama aglomerado de galáxia, mas o que tem menos no aglomerado são galáxias. Tá? Isso é interessante, né? 2, 3% da massa total de um aglomerado de galáxias são as galáxias. 85% é matéria escura. E o que sobra, que são os 13%, 12%, é esse gás aí que eu estou falando que emite raio-x. Sim. Então, quando a gente observa esse gás que está emitindo... tem uma imagem, acho que podia mostrar agora. Sim.
Deixa eu colocar aqui, que... Mais para frente. Essa mesmo. Então, essa imagem aqui ilustra o que eu estou falando. Na figura da esquerda, vocês estão vendo uma imagem no visível, na luz que a gente enxerga a olho nu. Então, é um aglomerado de galáxias aí. Você tem cada bolinha laranja que vocês estão vendo aí, basicamente é uma galáxia. Eu acho que tem uma estrela que eu estou vendo aí, mas pouquíssimas estrelas. São galáxias desse aglomerado. Quando a gente estuda e olha bem, com uma imagem muito boa, esse aglomerado, que nem essa imagem aqui é do Hubble, a gente vê essas imagens das galáxias deformadas por efeito de lente gravitacional. A gente chama de arcos gravitacionais. A gente faz um modelo em cima disso e deduz a imagem do meio. A imagem do meio é deduzida a partir dessa imagem da esquerda. Então, a imagem em azul aí, que está no meio, é a distribuição de matéria escura, que a gente deduz a partir da imagem óptica. Mas também a gente pode apontar um telescópio espacial de raio-x, no caso é o telescópio americano Chandra, e fazer uma imagem direta do gás. E é a imagem da direita, a imagem vermelha que vocês estão vendo aí. Então, essa imagem vermelha, assim, na verdade, tem uma bolinha pequenininha, vermelhinha, e depois tem uma imagem mais difusa, maior zona. A imagem maior zona é o aglomerado mesmo. A imagem, a bolinha vermelha que tem lá, na verdade, eu teria que olhar com mais calma isso, mas muito, muito, muito provavelmente é um quasar distante, que não tem nada a ver com o aglomerado, só está lá na mesma direção que a gente está olhando. O aglomerado mesmo é essa manchona vermelha. Então, a gente vê que o gás ele se distribui em todo o aglomerado, é uma coisa difusa. Legal. E com a imagem em raio-x, a gente também poderia voltar e deduzir também a imagem azul. Aí é um pouco mais complicado, mas talvez até desse com bastante trabalho. Geralmente, a gente parte das lentes gravitacionais e obtém a massa de matéria escura, que é azul. E o vermelho é medido diretamente pela radiação em raio-x. Então, é assim que a gente consegue deduzir, descobrir, né? Assim que a gente sabe que tem muita matéria escura e como ela se distribui nos aglomerados. Perfeito. Gastão, a gente já está indo 40 minutos aí de live, o tempo corre, né? Impressionante. Boa. Não, a gente estava conversando antes de começar que a coisa vai longe mesmo. Vai. É muito assunto, né? E eu recomendo para quem gosta de aprofundar um pouco mais no tema e tal, eu recomendo de novo. Tem o livro ali do professor Gastão, eu deixei referência, depois eu vou colocar o link aí de novo para vocês no chat, na descrição do vídeo. Mas eu queria abrir para as perguntas. Eu já, enquanto o Gastão falava aqui, eu fui pegando algumas perguntas, e se alguém mais quiser deixar alguma pergunta aqui, para ver, vamos passar para o professor responder. Então, a Irene, Gastão, ela perguntou o seguinte: existe a possibilidade de detectar a matéria escura? Eu penso que ela está pensando na detecção realmente física de partículas, nesse sentido, porque os efeitos você descreveu vários aí, né? Isso a gente vê, mas detecção. Detecção, então, essa é a grande pergunta, e olha, está sendo investido muito dinheiro nisso, viu? Isso é uma coisa que os físicos, né, principalmente físicos de partículas, os astrofísicos, a gente está querendo fazer. Agora, se existe a possibilidade? Existe. Pelo menos a gente acredita que exista. Tem dificuldades. Uma delas é que, como a gente não sabe exatamente o que é a matéria escura, então a gente está meio que fazendo as coisas no escuro. Então a gente monta detectores, a gente parte sempre, né, de hipóteses, como se diz, a gente tem hipóteses educadas, né, que a gente faz. Por exemplo, a matéria escura, no modelo mais simples mesmo, a gente não detectaria, só pela gravitação. Então, a detecção seria via lentes gravitacionais, por exemplo. Então, seria isso. Mas a gente quer detectar partícula, não só o efeito dela. Então, a gente tem que começar a fazer algumas hipóteses. Por exemplo, uma delas é que existe uma probabilidade muito pequena de que uma partícula de matéria escura possa bater num próton e empurrar esse próton. Aí, esse próton sendo empurrado, a gente vai detectar o próton, na verdade, esse movimento do próton.
tá? Não a matéria escura em si, mas aí já fecha muito o que pode ser a matéria escura. A gente já começa a restringir bastante os modelos teóricos. Então, essa é uma das possibilidades. Existem outras também, que são, eu diria que são também indiretas. Por exemplo, tem uma possibilidade de que a matéria escura possa decair. Decaimento, que nem muitos de vocês já devem ter ouvido isso. Eu vi que tem muita gente que é terceiro ano, está no colégio ainda, mas mesmo assim talvez já tenha ouvido falar de decaimento radiativo. Então, decaimento radiativo é quando você tem o núcleo de um átomo e, bom, tem vários tipos de decaimento radiativo, mas imagina um deles, que é quando você tem um nêutron e o nêutron se transforma num próton mais próton mais um pósitron mais um antineutrino. Tá, então, esse é um decaimento de um nêutron. Decaimento, na verdade, significa uma transformação em várias partículas. Uma partícula de matéria escura poderia decair em partículas que a gente conhece, e essas partículas iriam decair, por sua vez, de novo, e esse processo deveria terminar na produção de raio gama. E aí a gente, observando esses raios gama, poderia deduzir que a gente está observando o produto do decaimento de matéria escura. Uhum. Mas isso é tentado, né? Na verdade, não estou inventando isso agora, é uma coisa que faz mais de 15 anos que as pessoas tentam. Só que é complicado, porque é difícil para a gente saber se o que a gente está vendo é decaimento de matéria escura ou se é uma fonte astrofísica, como, por exemplo, como acontece perto de explosões de supernova ou de núcleos ativos de galáxias que também emitem raios gama. Então, é um pouco complicado. Agora, o que se faz? Uma coisa que se faz aqui na Terra é tentar fazer detectores, então, de matéria escura. Mas o princípio é parecido com detetor de neutrino. Tem que ser bem no fundo, a gente geralmente faz isso embaixo de uma montanha ou no fundo de uma mina, assim, a 1, 2 quilômetros de profundidade, uma coisa realmente bem enterrada. Por quê? Porque isso aí isola de da maior parte do ruído, como a gente diz, né? Do ruído, que seria radiação eletromagnética, coisas que a nossa tecnologia produz, ondas de rádio, tudo. Você fica realmente bem isolado lá no fundo de uma mina, embaixo de uma montanha. Aí você monta um tanque gigantesco e espera detectar a matéria escura batendo nos átomos que estão lá no teu detetor. Bom, então, existem vários desses experimentos hoje em dia aqui na Terra, porém, bom, deixa eu contar uma história. Existe um na Itália que o pessoal faz 10 anos que diz que está detectando matéria escura. Ah, 10 anos? 10 anos já, ou mais de 10 anos até. Eles falam que estão detectando. Então, como é que é essa detecção? Na verdade, eles falam assim, que é uma detecção sazonal. Dependendo da época do ano, aumenta o número de detecções, depois diminui, daí aumenta e diminui. Isso daí é explicado pelo movimento da Terra em torno do Sol e o Sol pela galáxia. Então, assim, o plano da Via Láctea é inclinado. Deixa eu fazer assim, a minha mão está torta. É que estou vendo minha imagem ao contrário aqui. Isso, então, fica ao contrário. Mas, assim, imagine que isso aqui é o plano da Via Láctea. A Terra está girando nesse plano aqui em torno do Sol. E, ao mesmo tempo, o Sol está andando pela Via Láctea. Quando o Sol está a Terra está se movendo na mesma direção do Sol, então aumentaria o fluxo de matéria escura batendo na Terra. Quando a Terra está do outro lado, na direção contrária do Sol, então a Terra está indo para um lado e o Sol está indo para o outro, diminui esse fluxo. Daí, beleza, tá, a teoria parece que é boa, só que só eles estão medindo isso. E esse experimento já foi reproduzido por outras pessoas, outros grupos, né, melhor dizendo, e não estão detectando isso. Então, a comunidade, assim, digamos, 99% da comunidade de físicos de partícula, acham que o que eles estão detectando lá, nesse experimento, na verdade, é um ruído. Está ligado com o movimento da Terra, mas pode ser raios cósmicos, pode ser qualquer outra coisa. Tá? Mas há uma dúvida que seja matéria escura. Então, tem um grupo que diz, estamos detectando, mas todo o resto diz que não. E assim, não é dizer levianamente, né? É dizer assim, olha, a gente está tentando e não está dando.
Uhum. Sim, E entendi. a detecção é muito fraca mesmo, né? Pode ser um problema de, sabe, isso acontece, né? Calibração até. Exatamente, acontece. Teve uma vez, foi uma experiência lá com neutrinos, agora não lembro se era do CERN, mas foi na Europa isso, que se detectou neutrinos, acho que era do CERN, se eu não me engano, lá na Itália. E daí calcularam pelo tempo de trajetória do neutrino e falaram, nossa, está viajando mais rápido que a luz. Eu Isso aí lembro deu um dessa. auê também em jornal, depois falaram, nossa, como é que pode? Isso não pode, né? E de Aham. fato era um erro de detecção. Não, na verdade é um erro de calibração do relógio. Calibração dos relógios, que é muito sutil, né? Um tempo É muito muito, curto. muito, muito sutil, tinha um erro e então estava dando um Sim, tempo menor do lembro. que era de verdade. Então, erros acontecem, tem vários, assim, eu não vou Essa me estender. acontece, eu lembro. Então, para responder, curto agora, a resposta resumida, né? Existe possibilidade de detectar? A gente acha que sim, e está tentando bastante. Mas se me pedir para dizer quando vai ser detectado, sei lá, talvez nos próximos anos, próxima década, quem sabe. Eu espero que seja logo. Talvez o cara esteja escrevendo preprint agora, né? Pode ser que amanhã apareça aí o artigo falando, primeira detecção de matéria escura, não sei o que lá. Ninguém sabe, né? Eu acho que, né, com essa resposta o Gastão respondeu várias perguntas sobre a partícula, tem uma dezena de perguntas sobre as possíveis partículas e tal. O Gabriel está mandando um alô aqui, dizendo que ele faz mestrado na Unicid e a orientadora dele foi tua aluna, Gastão. É? E, A Unicid, bom, se for minha aluna, foi a Tatiana. pode ser. É. O, o Milton Scoparo está fazendo uma pergunta interessante, porque a gente falou das partículas, você falou matéria escura quente, matéria escura fria, etc. E ele está perguntando se existe outro modelo, além de matéria escura, que explique esses fenômenos que você estava citando. Eu sei que existem várias outras propostas, mas nenhuma delas é tão robusta ou explica tantos fenômenos ao mesmo tempo quanto o modelo de matéria escura. Você gostaria de citar algum deles, alguma coisa nesse sentido? Então, em relação à matéria escura, é complicado. Existe uma corrente, mas é uma corrente que está cada vez mais fraca, na minha opinião, e pelo que eu vejo, que é o seguinte: como eu falei, a gente não detecta matéria escura ainda. Então, a partícula a gente não detectou, então tem um ponto de interrogação enorme, enorme na física, na astrofísica. Mas a gente vê os efeitos. Então, a ideia é a seguinte: existe outro modelo que não considera matéria escura? A pergunta, né? Então, a resposta seria, bom, quer dizer, o procedimento é o seguinte, então, vamos dizer que não tem matéria escura. Esquece matéria escura, joga fora. A gente vai ter que substituir por outra coisa. Essa outra coisa que tem seria modificar as leis da física. Seria dizer assim, olha, as leis da física, como a gente conhece, elas devem ter um comportamento diferente. Em quais condições? Bom, nas condições onde a gente detecta matéria escura, que seguiria na parte externa das galáxias ou nos aglomerados, nos grupos e aglomerados de galáxias. E isso daí são regiões onde a aceleração é muito baixa, as forças são muito fraquinhas. Uhum. A gravitação é uma força bem fraquinha, na verdade, Sim. mas como ela tem um alcance infinito, e como não existe blindagem de gravitação, a massa é sempre positiva, então é ela que domina o universo mesmo, em grande escala. Então, tem uma hipótese, sim, que existe, que corre aí desde 1985, 84, por aí, que é uma modificação da mecânica newtoniana. Então, muda aquela famosa lei que todo mundo, pelo menos que está no colégio, né, imagino do segundo ano para frente, que é força igual massa vezes aceleração, F igual a ma. Então, aí a gente teria que mudar essa lei ligeiramente e dizer que a força não é exatamente proporcional à aceleração, mas seria a aceleração elevado ao quadrado, por exemplo, quando a aceleração é muito pequena. Quando a aceleração é grande, e por grande seria, por exemplo, aqui na Terra, no Sistema Solar, então F igual a ma funciona. Mas quando a aceleração é muito fraca, a gente poderia mudar. Isso aí, então, foi proposto lá atrás, já há 40 anos, como uma possibilidade. Mas daí é complicado. Por quê? Porque se você tira a matéria escura, então você tem que usar uma dinâmica diferente para explicar tudo que a gente consegue explicar com matéria escura. Porque esse que é o preço que a gente cobra. Se
Foi uma teoria nova, beleza. Ela explica tudo que explicava a outra, tá? E aí que tá. Essa teoria foi meio que feita pensando na rotação de galáxias, como a Via Láctea, que a gente chama de galáxias espirais. E aí funcionava direitinho. Explica a curva de rotação, né? Que é como elas giram em torno de si mesmo. Uhum. Mas daí a gente começa aí, tá, tudo bem. Agora, ela explica também o aglomerado de galáxia, aí começa a complicar. E daí vem a pergunta mais difícil. Mas ela explica o efeito de lente gravitacional, e aí sim, aí tem que fazer uma ginástica muito forte, porque a lente gravitacional é um fenômeno de relatividade geral, não é um fenômeno de dinâmica newtoniana. Uhum. Então, a gente precisa de uma teoria que seja relativística. E se você modifica a lei de Newton, por incrível que pareça, fica absolutamente difícil fazer uma teoria relativística. Fica muito difícil. Não me pergunta mais do que isso, porque isso daí é com... Dos especialistas de teoria de gravitação. Eu sou astrônomo só. Mas fica difícil. Aí tem que fazer muita ginástica para funcionar. Mas daí vem mais duas perguntas, dois desafios. Um deles é a própria formação das galáxias. Assim, olha, a gente está observando galáxia distante, a gente vê essa tendência. Por exemplo, quando a gente olha lá para o passado, bem distante, a gente não vê aglomerado de galáxia, como a gente espera mesmo, da teoria de matéria escura fria. Agora, com a teoria de sem matéria escura fria, aí complica tudo, porque a formação das galáxias não dá certo. Para falar a verdade, não dá tempo das galáxias se formarem. Entendi. Tá? Aí está ligado um pouco com a radiação cósmica de fundo, isso. Sim. Mas eu ia dizer, a matéria escura, ela aparece, tem outros testes, né? Por exemplo, você falou agora da radiação cósmica de fundo, né? A radiação cósmica de fundo, ela tem as suas anisotropias, ou seja, toda salpicada ali, né? Tem flutuações de temperatura e tal. E a gente sabe que o tamanho e a frequência dessas oscilações, ela está relacionada também à matéria escura presente no começo do universo. Há vários outros ingredientes, mas a matéria escura é um dos fatores relevantes ali, né? Então, também isso teria que ser explicado por essa teoria newtoniana, essa dinâmica newtoniana modificada, né? Isso, exatamente. E daí, bom, tem um teste também, uma outra, eu não lembro agora se tinha nas suas imagens, tinha o aglomerado bala, o bullet cluster. Tinha. Você pode mostrar, então? Sim, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Só quero tirar aqui esse aqui. Acho que é depois dessa. Esse aqui, né? É isso, aglomerado bala. Esse é um apelido, né, na verdade. Em inglês a gente chama de bullet cluster. Mas essa imagem é uma imagem composta, na verdade. Você tem uma imagem óptica, que são as bolinhas, é uma imagem no visível, são as galáxias. Em vermelho, a gente tem uma imagem obtida por um satélite, um telescópio espacial de raio-x. Em vermelho, a gente está vendo o gás. E em azul, a gente está vendo a distribuição de matéria, da matéria total desse aglomerado. Tá? Vamos admitir que o azul não seja matéria escura. Se o azul não é matéria escura, aí a gente cai numa contradição. Por quê? Porque o azul, como vocês estão vendo aí, está meio difícil de ver, mas acredite em mim, o azul está lá em volta das galáxias, está mais ou menos junto com as galáxias, o azul. Sim. Então, significa que, olhando isso, a minha interpretação é a seguinte: a maior parte da matéria, o que está causando o efeito de lente gravitacional, está associado às galáxias, porque tem uma concordância espacial entre elas. E o gás está deslocado, como a gente está vendo. Você vê que o gás está deslocado do azul. Eles não são coincidentes. Mas quando a gente vai medir a massa do gás, e a gente pode fazer isso com observação em raio-x, a gente acaba descobrindo que mais ou menos 5 a 6 vezes a massa de todas as galáxias juntas está no gás, o que corresponde à massa do gás. Isso é, a massa do gás é 6 vezes maior que a massa de todas as galáxias juntas. Então, peraí, se o azul é a massa total do aglomerado, devia estar em cima do vermelho, então. Claro. Porque quem tem mais massa nessa história aí é o gás, não são as galáxias. E isso a gente é uma coisa que você está medindo com telescópio mesmo. Não Sim. tem muitas hipóteses atrás disso. Bom, até tem, tá, mas não vamos entrar nisso agora. Mas não está.
Então, essa imagem, quando foi publicada, também foi um auê. Essa imagem aí deve ter uns 16 anos, 17 anos, já faz um tempinho. E aí falaram assim, olha, essa estrutura, esse aglomerado realmente, é praticamente impossível de ser explicado por uma modificação da teoria newtoniana, ou mesmo relativístico. A gente precisa de matéria escura para entender esse tipo de aglomerado. Claro. Você pode até dizer assim, mas isso é um só, talvez a gente não esteja vendo direito, entendendo direito, só que tem vários como esse. Sim. Depois que foi descoberto, hoje a gente conhece dezenas de aglomerados, bom, não muitas dezenas, mas vamos dizer 15, 20 aglomerados pelo menos, que apresentam essa configuração. Se querer me vangloriar, eu mesmo estudei um que era muito parecido com esse daí. Ah, é? Como era o nome dele? É Abel 3376, se eu não me engano. Legal. Bacana. Então, só para resumir, assim, se a gente quer uma teoria sem matéria escura, é complicado. É complicado porque a gente não tem, hoje, uma alternativa viável que explique tudo que a matéria escura explica. E por isso que a matéria escura está sobrevivendo até hoje. Matéria escura fria, tá? Porque Sim. A matéria escura quente, como eu já falei, ela é incompatível com as observações de galáxias distantes. É completamente incompatível. Então, a matéria escura quente, essa está completamente fora. Não tem como resgatar. Mas a matéria escura fria sobrevive, essa hipótese, essa teoria sobrevive porque ela é muito simples, é um ingrediente só, e explica um monte de coisa para a gente, desde a formação de galáxias até a rotação das galáxias espirais como a nossa. Sim. E é assim que é a ciência, né? Claro. Gastão, a gente já está chegando uma hora de live, mas se você me permitir, eu queria colocar só um último comentário, uma pergunta aqui da Ângela, que eu acho que é uma pergunta muito interessante. Ela pergunta se a matéria escura pode enfraquecer. Eu estou pensando no que você falou no começo da live sobre isso. Você disse que a matéria escura ela é estável. Essa tua afirmação tem tudo a ver com a pergunta dela, né? Sim. E ela toca uma questão que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, que é como é incrível a cosmologia, que estuda o universo em larga escala, mas toca os fundamentos mesmo da física, porque ao estudar o papel da matéria escura, que agora, há 5 bilhões de anos atrás, há 10 bilhões de anos atrás, há 14 bilhões, 14 bilhões de anos atrás, a gente consegue responder uma pergunta como essa, que é uma pergunta de teoria de física de partículas, né? Na verdade, essa é uma pergunta que existe mesmo, né? Que tem gente que estuda exatamente essa pergunta aí. A matéria escura pode enfraquecer? Isso eu entendo assim, eu interpreto como assim, como a gente não conhece a natureza da matéria escura, a gente não detectou ainda as partículas, existem algumas outras teorias que as pessoas tentam testar, mas não é muito fácil, de que pode ser que exista uma relação entre matéria escura e energia escura. Tá? E que pode ter uma espécie de relação, que uma se transforma na outra. Tem uma pergunta sobre isso no chat ali. Então, isso assim, a ideia a gente tem, mas assim, a gente não conseguiu ainda testar isso de uma forma segura. Tá? Porque, deixa eu repetir uma coisa. Teoria é uma coisa boa. Ter teoria é o que a gente sempre está querendo. Por quê? Porque a teoria, quando a gente vai ter evidências observacionais ou experimentais, você cria uma teoria. Daí o que acontece? O jogo continua quando você começa a procurar um jeito de desmontar a teoria. A gente não na ciência, no método científico atual, a gente nunca não dá para provar que uma teoria está certa, é impossível, não se prova que uma teoria está certa. O que a gente faz é mostrar que uma teoria pode estar errada, e daí se desmonta. Tem matéria escura quente. Matéria escura quente era uma ótima teoria, mas daí a observação mostrou que não dá certo, então você joga fora. Matéria escura fria ainda está no jogo, porque ninguém ainda conseguiu mostrar que ela existe uma contradição com alguma observável. Se um dia alguém observar, por exemplo, se a gente observasse aglomerados de galáxias muito distantes, você poderia falar assim, olha, a matéria escura fria também não funciona, a gente realmente tem que partir para outra. Tem que ter outra solução. Ou se, por exemplo, um dia detectarem a matéria escura, alguma matéria que seja matéria escura
fria, tipo matéria escura fria, mas que tem características que não correspondem ao que está produzindo a curva a rotação das espirais, os aglomerados de galáxias, a teoria cai. Mas a gente nunca vai provar que ela está certa. O que a gente vai fazer é sempre procurar evidência que dão suporte. Tá? Então, você fala assim, ó, essa teoria ainda está viva, ó, tem mais uma evidência que ajuda a manter ela viva. Mas a gente não vai provar que ela está certa, porque ninguém sabe o futuro. Um dia, alguém pode encontrar uma coisa que, pronto, deu errado. Olha, um exemplo é a teoria do Newton. Newton foi um cara, assim, brilhante. Ele simplesmente descobriu a lei da gravitação universal clássica, que a gente chama da gravitação clássica. Então, a força é igual ao produto das massas dividido pela distância ao quadrado vezes uma constante. Beleza. Daí o que aconteceu? Isso foi 1678, mais ou menos, sei lá, 1780, por volta disso. Aí, o que as pessoas foram fazer? Foram usando essa teoria, aplicando essa teoria. Cometa o Halley, o próprio Halley, né, que observou um cometa lá e falou, esse cometa vai voltar. E pimba, voltou mesmo. Tanto é que esse cometa a gente chama de cometa de Halley hoje. Então significa, a teoria de Newton deu certo. E a coisa continuou. A trajetória da Terra em torno do Sol, dos planetas. Daí veio um evento assim, que eu acho fantástico na história da ciência, que Urano foi descoberto pelo Herschel, né, como eu falei bem no comecinho, mas o movimento de Urano parecia que não estava seguindo as leis de Newton. Puxa, a gente usa as leis de Newton, conhece o movimento de Saturno, Júpiter, né, que são os planetas grandões, do Sol, mas a órbita de Urano parece que atrasa, adianta. Aí alguém falou, vai ver que tem alguma coisa que está perturbando a órbita de Urano. Sim. Nesse cenário, existe um paralelo com o que a gente faz hoje, que é o seguinte, a gente quer manter a lei da gravitação, que é a lei de Newton, e você introduz uma partícula, no caso um planeta que ninguém conhecia, ninguém nunca tinha visto, e que era a solução mesmo. Porque alguns anos depois, né, tem o Le Verrier, tem o Adams lá na Inglaterra, fizeram as contas e falaram, deve ter um planeta nessa posição. E aí foi lá na Alemanha que observaram e acharam Netuno. Então, Netuno era a matéria escura da época, era um planeta que ninguém conhecia, mas estava perturbando a órbita de Urano. Então, nesse caso, o que aconteceu? A teoria de Newton continuou viva, e por quê? Porque a solução era um planeta que ninguém conhecia. Sim. Mas aí passou mais umas décadas e as pessoas falaram, e Mercúrio? Mercúrio também tem um probleminha na órbita que não está batendo com a teoria de Newton. Então, as pessoas falaram, brilhante, vai ver que tem um planeta entre Mercúrio e o Sol. Aí procuraram e não acharam, não dava certo. Até que veio a teoria de Einstein, que é uma teoria mais geral da relatividade, mais completa, mais apropriada, e aí explicaram o movimento de Mercúrio. Ou seja, nesse caso, teve sim uma evolução da teoria da gravitação, e foi essa a solução. Onde a gente está hoje? Aqui é a minha opinião pessoal. Eu acho que deve ter matéria escura, deve ter uma matéria aqui no universo que é o que explica as galáxias espirais, aglomerado de galáxia, a formação de galáxia, mas pode ser, e a gente nunca deve fechar as portas, pode ser que nosso entendimento de gravitação não esteja completo ainda. Sim, pode Quem ser. sabe? E como eu disse uma hora aí, por isso que a gente trabalha, por isso que a gente está na universidade fazendo pesquisa. Sim. Estamos tentando aprender isso. Claro, claro. E eu acho bacana também nessa história da ciência, da maneira como você contou essa história da ciência, porque também entram os times, né? Os cientistas também têm a sua torcida, né? Eu torço para que seja correto tal coisa, o fulano torce para que seja correta outra coisa, e enfim, e há um jogo também de torcidas aí importante na história da ciência, né? Sem dúvida. Se você convidasse outra pessoa, assim, tem cosmólogos que estão trabalhando muito, por exemplo, nessa, digamos, relação entre matéria escura e energia escura. Então, dependendo da pessoa que você convida aqui, ela fala, não, possivelmente tem esse enfraquecimento da matéria escura, a matéria escura enfraquece com o tempo, ou fica mais forte, sei lá, alguma coisa assim. E faz parte do jogo, né?
faz parte do jogo. Mas é isso que precisa mesmo. A gente tem que ter contraditório, a gente tem que ter opiniões diferentes. Se todo mundo concordasse, provavelmente a gente estava numa caverna ainda, talvez nem tivesse descoberto o fogo ainda. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas, Gastão, a gente já passou de 1 hora de live aí, você respondeu um monte de perguntas. E olha, no chat, eu não tenho a contagem das perguntas aqui, mas a quantidade de comentários no chat aqui é demais. Eu não estou conseguindo acompanhar, porque como eu estou falando aqui, Sim, eu muita não pergunta. falar e ler ao mesmo tempo, né? Não. Mas eu estou batendo o olho aqui, eu falo, nossa, quanta pergunta. Eu gostaria de responder, mas isso aqui ia levar um semestre. Um semestre para responder, exatamente. É inviável. Mas eu fui escolhendo as perguntas de forma que as que eu te coloquei tinha várias perguntas relacionadas. Então, quando você respondia uma, você já respondia umas 10 às vezes de uma vez só. Então, eu acho que deu para responder bastante coisa de muita gente aí. E eu agradeço assim, profundamente a tua participação hoje, foi espetacular. Eu acho que enriqueceu demais o conteúdo da gente aqui, né? O pessoal gostou muito, o pessoal está agradecendo bastante aí no chat também. Eu que agradeço. Muito feliz. E estão perguntando se você tem Instagram, como é que eles querem te seguir aí, querem aprender mais sobre matéria escura. Eu sou de uma geração assim, meio. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada. Eu tenho uma página lá no IAG que eu ponho. Eu deixei o link, deixa eu colocar o link de novo da tua página aqui no chat para o pessoal que quiser. Dá até para me achar no Google, assim, mas rede social, sou muito fraco, viu? Tá bom. Eu coloquei aqui para vocês no chat o link da página do professor Gastão, tem o livro dele ali, e tem outros materiais na página dele também, contato, enfim, tá bom? Então, Gastão, de novo, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí, passamos aí um bom número de pessoas acompanhando aí a gente, e um grande abraço para todo mundo, e muito obrigado, Gastão. Quem sabe um dia você volta aqui para falar de outros temas aí de astrofísica extragaláctica para nós. Tá bom, muito obrigado, viu? E qualquer coisa é só convidar. Tá bom. Muito obrigado, Gastão. Tchau, tchau, pessoal.